Gente, tem novidade aqui para mostrar para você, mas aqui eu vou mostrar o primeiro livro que a doutora Gisele está falando tanto, né, Gisela? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Ele é vendido aqui pelo Davi, Departamento de Audiovisuais, então você pode adquirir pelo 0 Operadora 12 3886 2600. 00. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Tem todas essas dicas de alimentação, de saúde através da alimentação. E também na revista Canção Nova, você que é sócio, a doutora Gisela é uma das nossas articuladoras da revista, ela está sempre colocando dicas de saúde e alimentação lá para a gente, não é isso? Com certeza. E tem o Filha da Fé. A versão nova, a versão né? nova. Essa carinha esse aqui tá antiga. Esse aqui é o meu livro antigo, eu vou esperar o novo. Esse livro eu li numa viagem, né, de São Paulo para Cachoeira. Eu devorei o livro, porque é uma história realmente de fé e que nos enriquece no sentido de mostrar que a presença de Deus na nossa vida ela é constante. Então, um livro muito bonito da doutora Gisela, que conta a sua história, e agora tem a versão nova que vai sair em breve. Exato. Então, já tem a minha foto recente, né? Assim, com esse look um pouco diferente. E o restante da história, porque Deus não para de fazer maravilhas na nossa vida. E todo mundo ficava curioso, né? Como que eram os pais, essa família toda. Então, eu coloquei as fotos. Então, tá muito bonito o livro, realmente. Olha. Te mandar assim que estiver em mãos. E tem 2 lançamentos da Canção Nova lindos. Um eu quero trazer para você. Respostas para o jovem PHN. O Dunga traz aqui uma série de assuntos super interessantes para você que quer ser um jovem PHN, o que é um jovem PHN e não encontrou todas as respostas que queria. Aqui também não tem todas, tem uma parte delas, mas é muito interessante essa abordagem que o Dunga trouxe nesse livro. Ele diz aqui: poucas coisas são tão desafiantes e ao mesmo tempo tão compensadoras quanto ser um jovem cristão nos dias atuais. A humanidade foi atingida pelo imediatismo, pelo materialismo e pelas relações pautadas no egoísmo e na superficialidade. E a juventude tem força que pode transformá-la. A gente está vendo isso, né? Tá aí. Para ajudar o jovem a progredir na caminhada rumo à santidade, Dunga reuniu textos com assuntos relacionados à contemporaneidade, ao cotidiano, à espiritualidade, com a esperança de que eles sejam uma bússola capaz de guiar os seus passos até Deus, até o Senhor. Então, aqui ele fala sobre amizade, amor, autoconhecimento, autoestima, casamento, castidade, ciúme, consumo, conversão, convivência, coragem, decepção, muitos outros temas super legais. Tem muito: desapego, determinação, Deus, drogas, elogio, escolha, escuta, esperança, estética, estresse, família, gratidão, gula, e tem muita coisa interessante que o Dunga traz, textos muito interessantes nesse livro. Vale a pena, está sendo lançado agora pela editora Canção Nova, e aqui na Canção Nova você encontra esse livro. E o nosso querido Sandro Arquejada vai se casar em breve. 10 de agosto, graças a Deus, está chegando. Traz para nós um pouco da sua experiência de vida na comunidade de Canção Nova e vivida no relacionamento de namoro, namoro santo. Está aqui, as 5 fases do namoro. Fala um pouquinho para a gente desse livro, Sandro. Eu fui percebendo, até atendendo outros casais também, né? A gente vê que tem coisa que é inerente a todos os casais. Aquele processo de conhecimento que se passam, realmente essas fases, né? E muitos casais vinham me perguntar: poxa, mas o que é isso que eu estou vivendo? O que é isso que está acontecendo? É normal? É normal, né? É normal. O caipira fala: é normal. Então, aí foi que me surgiu essa inspiração. E eu fui dividindo realmente esse namoro, né? Esses toques. Como se encaminhar consciente, na vontade, no sentimento, na razão, com tudo ali, né? Por uma pessoa. Então, aí está aí esse livro, as 5 fases. Muito mais do que conhecer as 5 fases, né? Porque acho que a primeira pergunta que desperta nas pessoas, né? Quais são essas 5 fases? O que o livro traz é como caminhar nessas 5 fases, né? Cada passo a dar, aquilo que não é tão positivo, aquilo que você vai ter que realmente ali correr atrás, né? Então, é isso que vem trazer nesse livro aí. Uma experiência bem legal. Essas são as experiências de vida da comunidade de Canção Nova, partilhadas com você através dos livros, das palestras, de tantos produtos que evangelizam e que te ajudam a caminhar nesta vida, caminhar bem e encontrar a verdadeira felicidade. E os produtos que a Canção Nova oferece a você, eles ajudam a manter o sistema Canção Nova de comunicação, nos ajudam a manter toda essa programação educativa e evangelizadora no ar. Então, ao adquirir qualquer produto aqui na Canção Nova, você também está ajudando o projeto Dai-me Almas.
Bom, vamos às perguntas. Tem um monte de perguntas. Você não vai falar chegando. dos meus livros, não? Vou! Nossa, Esquecendo. esqueci. Espera aí um pouquinho que eu já pego já. Não, sabe porque eu queria primeiro... Não, vamos lá então. Eu não posso deixar de mandar um abraço para a nossa querida amiga, dona Carmen Gil, a esposa do Raul Gil, que é nossa amiga. Ela está nos acompanhando assim, agora. Adora a Canção Nova. Adora a Canção Nova, está acompanhando Não a perde gente. um programa da Canção Que Nova. coisa boa. Então, um beijo aí junto com a Conceição, né? Fiel escudeira e a dela. doutora Ângela Bump, que vai me cobrir amanhã no ambulatório lá em São Paulo. Porque precisamos, né? Esses carinhos. Bom, aqui tem o livro do Dr. Roque Savioli, Milagres que a Medicina Não Contou. Minha mãe quer esse livro, doutor. Não acho lugar nenhum para comprar. Aqui na tem, já aqui chegou de esgota, novo. você acredita? Esgotou. 450 mil exemplares para Brasil. Isso é uma benção, né? Que bom, né? Tá. Minha mãe tá doida, minha mãe tá assistindo. Tá aqui, mãe, o livro. Eu vou Tá. catar, vou levar para casa. Leva tá bom? aí, você pode levar. Pode levar, depois a gente pega outro, Ellen. Um Coração de Mulher. Esse livro é importante para vocês, mulheres, que acham, né, que infarto é coisa de homem, né? Então, vocês aprenderem a prevenir a doença Então, cardiovascular. eu acho interessante uma coisa, porque a mulher vive tudo intensamente na emoção. A emoção interfere muito Claro que sim. eu acho. na pressão, né? Tudo. Na pressão, em tudo que envolve. E o coração da Mas- mulher é diferente do coração do homem. A estrutura Fisiologicamente? anatômica é diferente. Fisiologicamente? As artérias que irrigam são menores. Totalmente. Né? Agora, sabe o que eu achei muito interessante nesse livro, que, aliás, foi publicado aqui pela editora da Canção editora Canção Nova? Porque o homem vai para o hospital, ele é atendido e diagnosticado em quanto tempo? Conta isso. Você chega tem um trabalho que mostra. Vai no pronto-socorro, o homem chega e ele é atendido em 15 minutos. Isso nos Estados Unidos. E a mulher chega 30 a 45 minutos. Por quê? Primeiro, que o homem já chega fazendo aquele escândalo. Né? Por causa da dor. A mulher tolera mais a dor. Isso é real. Segundo lugar, a dor do infarto da mulher é diferente da dor do homem. Não é aquela coisa exuberante. Pode ser um quadro digestivo só, pode ser um mal-estar. Sabe? Não é uma coisa assim muito característica. E o Então, Roque ainda fala engana, às vezes. que antes dela ir para o hospital, ela bota a criança na escola, Mas eu tive faz um o caso- almoço para o Eu tive marido, um caso né? assim, a senhora acordou de noite com dor no... Não, ela achava que ela estava tendo menopausa, uma crise de fogacho. O calorão esquentando o corpo, só que depois ela começou a suar frio, começou uma dorzinha no peito. O que ela fez? O marido estava dormindo, ela esperou o marido acordar, fez o café para o marido, mandou as crianças para a escola, depois que ela foi no pronto-socorro, sozinha. Mulher é Por que mulher, se ela né? não fez isso antes? Ah, doutor, eu ia acordar meu marido, coitado, ele tinha que trabalhar. Mas isso Então, é para filosofia da diagnosticar, mulher, né? e depois para diagnosticar fica também mais difícil, mais por isso que difícil. demora. Mas eu acho uns casos assim muito É interessantes. bacana. E o livro Um Coração Saudável. Esse a doutora escreveu junto comigo E também. nós doamos todos os direitos para a comunidade. Já foram também vários exemplares vendidos, Não, já né? tem um a capítulo 15ª bem edição, grande sobre mais nutrição. de 70 mil exemplares já foi. Agora já está na hora de que atualizar, né? já tem quantos anos? 5 anos já. Nós como passa, né? Passa rápido. A Luzia, hoje no Twitter, estava tweetando o livro que o senhor escreveu sobre a sua Com experiência o Padre Léo. com o Padre Léo. O nome do livro, Médico, graças a Deus. Médico, graças que a foi Deus. o Padre Léo que deu esse título. Porque o padre fez o seguinte, eu comecei... Um dia ele falou para mim, Roque, eu quero que você escreva um livro para contar para o povo a minha doença. Quer contar como é que é o câncer, como é que é isso. Pô, ele queria que o povo soubesse o que ele tinha. Porque ficava todo mundo perguntando. Você escreve um livro? Eu falei, tá bom, padre, eu vou escrever. Eu comecei a escrever um livro exatamente. E ele chegou até, acompanhou toda essa história, ele leu o livro até. Ele chegou a ler. Exatamente. Eu até pedi, padre, você não quer escrever o prefácio? Ele falou, não, fica chato, imagina escrever o De mim prefácio, mesmo, me lendo né? e tal. Mas o nome do livro ele que deu. E, Médico, na graças verdade, só o finzinho que eu coloquei, O dia da o morte dia que ele dele, morreu, o dia que ele eu coloquei, faleceu. Porque eu acho, para mim, o Padre Léo estava curado desde o momento que eu falei para ele, padre, você tem um câncer. E ele falou, quanto tempo eu vou viver? Eu falei, olha, 50% morre em 3 meses. Quando eu falei isso para ele, ele falou, olha, eu quero aproveitar, aquela frase famosa, né, que todo mundo ouviu ele falar, quero aproveitar todos os minutos do meu câncer. Quando ele falou aquilo para mim, eu falei, esse homem está curado já. A cura espiritual, né? Física eu sabia que não ia ter jeito. E é Só muito se Deus bonito esse intervenisse livro. e fizesse um milagre ali, mas ninguém sabe, o plano de Deus é uma coisa que não E sabe. tem uns né? bastidores, Adriana, que são muito de espiritualidade mesmo, mesmo, sabe? são. São lindos, então vale a pena. E um detalhe, todos os direitos são para Betânia. Betânia, todos. Então é uma maneira também de estar ajudando a comunidade Betânia. Nós vimos, por exemplo, o dia que o padre estava cego.
Ele ficou cego. Ninguém acompanhou isso. Nós E acompanhamos. Dona Nazaré do lado. Ele não conseguia andar, ele ia uma tateando mulher na assim parede. de Deus, parecia Nossa Senhora aos pés da cruz, Foi, com o terço foi, na mão. foi A gente mesmo. acompanhou coisas muito especiais. Por isso que nós partilhamos com o povo, acho que por isso que realmente a Luzia se emocionou. É. Que realmente é a história de emocionar, né? A história do padre é de emocionar mesmo. Voltando às perguntas do programa, falei que era para anotar, né? Pegou o papel, anotou tudo, os nomes dos livros todos, joia. Mas agora tem uma pergunta muito interessante para a doutora Gisela. Doutora Gisela, a Elizabeth Chiodi, de Ribeirão Preto, São Paulo, quer saber qual o açúcar que é o melhor para se comer? Aquele que está nos alimentos, como, por exemplo, nas frutas. Porque, gente, a alimentação nossa, Adriana, eu digo assim, vamos olhar Gênesis. Deus colocou em Gênesis como que a gente tem que se alimentar. Terceiro dia, legumes, verduras e frutas. Você tem o carboidrato que vai virar açúcar ali naqueles alimentos. E a fruta, inclusive, gente, fruta, se Deus quisesse que a gente comesse na forma de suco, as tomasse e não comesse, já trazia penduradinha na árvore. Então, fruta é para mastigar, função mastigatória importantíssima. Sabia que na saliva você tem um promotor de crescimento para a parede do seu intestino? Então, gente, super importante. E faça aquele meu desafio dos 14 dias. Porque, veja bem, o Roque me manda paciente que precisa tirar sal da comida. Claro. Tirar açúcar é ruim, mas tirar sal é muito pior. É pior, né? Aí eu falo para o paciente, me dê um voto de confiança 15 dias. Por quê? 14 dias é o tempo que a sua papila gustativa leva para se adaptar a um novo sabor. Então, eu faço aquele desafio dos 14 dias de tomar o seu café, o seu suco, sem nada. Faça careta, mas tome. No 15º, você usa o que naturalmente você usava. Você não consegue. É muito interessante. Muita gente me liga na rádio dando testemunho. Meu marido fez, ele toma Aí, tudo sem aí, açúcar. aí, Então tá aí, tá Tá seu vendo? exemplo. Testemunho. Agora, no Gênesis não diz o dia que pode comer x-salada, essas coisas, né? Não, isso é coisa Não do tem, né? encardido. Deus fez tudo bonitinho. Aí vem o homem, coloca o dedo e faz um monte de Toma coisa. café. Da Coca-Cola, essas bagunça, né? coisas, Eu tenho a pergunta aqui da Renata depois já passo para você. Tá ok. A Renata Silva Bastos, de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Ela diz que é portadora de hipertiroidismo. Quer saber se existe algum tipo de esporte que ela possa praticar, pois ela tem batimento cardíaco acelerado e gostaria de saber, pois a endocrinologista não libera para que ela faça esportes. É porque o hipertiroidismo acelera o coração, Acelera, né? é. Isso daí, ela tem que perguntar para o médico dela. Mas eu acho que não se tem ela muito pode, sentido, porque veja bem, acho que não. Se a médica não Entendo, libera. ela não toma um remédio para controlar, É, porque eu mas- tenho hipo e é. controlo. tranquilo. Você Então, primeiro ela E teria que fico- controlar o hipertiroidismo. Com Estando remédio, né? controlado, daí ela poderia. Não é, mas veja É. bem, a frequência cardíaca elevada é um dos motivos que a gente indica para fazer exercício, porque né? daí Para depois baixa. fazer a frequência baixar. É. É Porque claro, ela- agora a gente não sabe como é que está o hipertiroidismo, se é uma tirotoxicose, se é um quadro complicado. Não podemos definir, entrar no assunto aí, né? Não sabemos. Fica difícil. Mas é bom, então, ela pedir uma É. segunda opinião de um outro Eu acho que sim, endócrino? procurar um endócrino cardiologista para orientar direitinho. Para dar uma outra orientada, procurar outras opiniões médicas, né? Com você, Sandro. Eu vou juntar 3 perguntas numa só aqui para o Dr. Roque e para a doutora Gisele. Doces diet, pode comer à vontade? Aí, bebida alcoólica faz mal ao coração? E também, bebidas isotônicas, realmente são eficientes? A única bebida isotônica é que está na natureza, água de coco. O resto, gente, é um monte de corante, conservante, que vai entrar no seu corpo. Estimulantes, tudo carinho. Não vale a pena. Inclusive, está assim, extremamente associado corante com hiperatividade nas crianças. Então, isso está muito claro na literatura e eu falo bastante no Mais Saúde. E, gente, vamos para o alimento como ele está na natureza. Light diet não foi Deus que fez, gente. E como dizia o Padre Léo, light diet não é para gordo emagrecer, é para o magro não engordar. Mas lembrando que o alimento como ele está na natureza é sempre da forma mais perfeita possível. E não precisa também, quando comer fruta, comer um monte. Porque é assim, você come fruta, assim, 6 pêssegos, 2 meia mangas, dúzia de uma banana. melancia. Não, gente, Isso é engorda uma... terrivelmente. É uma fruta a cada 2 horas e meia, 3 horas, que isso mantém a glicemia, é uma bênção. A fruta inteira e uma maçã, ou uma pera, ou uma banana, tá? Então é bem assim, tranquilo. Agora, com relação à bebida alcoólica, olha,
existe uma comprovação, eu falo tudo que existe comprovação científica. É evidente que a gente não pode falar as coisas no achismo e não pode fazer as coisas na ficção científica. Tem que falar as coisas com base. Existem trabalhos que dizem, que mostram, que comprovam que o uso, por exemplo, de vinho seco, né? O vinho seco, Bordeaux, principalmente, Bordeaux, o chileno também, que é bom, que aumenta o HDL colesterol, e de forma que aumenta a proteção sobre o coração. É só o vinho tinto que eu ouvi falar que as pesquisas comprovam, mas agora outras bebidas alcoólicas não, e cerveja, essas coisas Lembrando assim. que o vinho tinto Mas em tem dose, resveratrol, né? Esqueci de falar da dose. Uma dose de 100 ml, quer dizer, uma taça pequena de vinho no jantar. Eu aconselho até aos meus pacientes que não têm diabetes e que não têm nenhum problema com hepático, álcool, né? Que não tem problema também de bebida alcoólica, até aconselho que tomem todas as noites o seu vinhozinho tinto, compartilhe com a esposa, vai bem. O suco de uva pode substituir o vinho tinto Não é igual. para quem tem problemas com bebida? Pode, mas não é igual. O que tem de científico é com vinho tinto. Acho que é a produção dos... É o resveratrol e uma série de situações de polifenóis durante a fermentação. Teoricamente é Mas o vinho tinto, agora é o seguinte, é um cálice também de suco de uva, Também, como né? se fosse um cálice de vinho. E as pessoas ficam tomando uma garrafinha de 200 ml assim. Então isso vai virar realmente uma bomba atômica de glicose no sangue. Também depende do suco de uva, né? Eu estou falando do orgânico, Certo, bonitinho, que não mas você é pega o que o suco de Rock uva está falando. vem em latinha, não adianta nada isso aí. Ah, é, gente, pelo Não amor de resolve Deus. nada. Ainda aquela latinha Muito doce. revestida daquele plástico de bisfenol que faz um estrago danado. Muito Ocupa açúcar, receptor hormonal. Nossa! Adoçado, não. Nossa Não, isso é Senhora. péssimo, é bobagem. Então, toma seu vinhozinho tinto, seco, né? Sequinho. Se você não puder comprar o vinho chileno nem o francês, tá pro nacional mesmo, tudo bem. Tá? Mas pelo menos tem o lado psicológico que ajuda bem, né? Doutora Gisele, vamos lá. a Juliana do Rio de Janeiro mandou uma pergunta pra gente. Ela tem um filhinho de 5 meses que não está aceitando nenhum tipo de leite, nem mingau, nem mamadeira, nem nada. Pode ser um tipo de intolerância à lactose? Ela não falou se ela estava amamentando, né? No momento ela está mamando Pois é, sabe o somente que às vezes pode acontecer? Ela passando pelo leite dela proteínas que ela não consegue digerir. Então, precisa sim passar por uma nutricionista para ela rever a alimentação dela para ela continuar amamentando. Se não, existem sim leites totalmente hidrolisados, mas são muito caros. Então, o que a gente tem encontrado é isso. Mães que estão amamentando e sem querer estão passando via leite materno uma série de substâncias não digeridas que o intestino da criança ainda não tem capacidade de digerir e de selecionar. E aí dá essa situação. Tá? Tem uma pergunta aqui para... Tem mais? Não, pode. Aqui para a professora Ana Paula. A senhora Marilene tem artrite reumatoide. Ela pergunta qual o melhor exercício que ela pode fazer. Artrite é inflamação, né? Então ela tem que... É que ela tem aquelas artrites, pode ser aquela artrite. Pode ser Deformante. alongamento, eu acho muito bom. Assim, a gente indica alongamento e tem que ver o que o médico dela fala, Libera né? também. Libera também, porque a gente depende de tudo. Nesses casos de doenças, não pode começar a academia sem passar pelo médico. Não E tem vocês, como. o ideal é que O que vocês o médico quer? recebam Ele quer- orientação médica. A É a gente melhor coisa sempre que você pede faz. o atestado. É a melhor coisa. É uma Agora, segurança para começar Valeria a a trabalhar. pena ela dar uma lida no livro, tudo posso, mas nem tudo O livro, porque alongamento é muito bom, mas não garanto. Pode ser uma comprovado hidroginástica. cientificamente que tem um componente alimentar que pode ser o gatilho disso também. Então, vale a pena dar uma lida, assim, que aí ela pode estar tentando também ir na causa, que isso é muito importante, que as pessoas vão no sintoma e esquecem de ir na causa. Na causa. Vale a pena dar uma olhada. inflamação, né? É. Como você falou. Artrite é inflamação. Então. Mais perguntas, Sandra? Frei Marcos perguntando, é positivo tirar todo o sal da comida? Doutor Roque? Olha, veja bem, existe... É evidente, se você tem uma doença cardiovascular, se você tem uma hipertensão, quanto menos sal você comer, melhor. O ideal a gente recomenda 2 gramas de sal por dia, né?
No máximo 2 gramas. Agora você precisa lembrar que tem o sal, que faz parte da alimentação. O arroz tem sal, o feijão tem sal, a carne tem sal. É o sódio intrínseco que a gente fala. E lembrando, Frei, que todo alimento industrializado, ele é um alimento, você está comendo um biscoitinho doce e ele tem sódio. Tem muito sal até. Muito Leite sódio. de caixinha tem sal. Nossa, tem. Você sabe que uma coisa, eu estava lendo outro dia, nos Estados Unidos eles fizeram uma campanha para tentar diminuir o limite de sal que podia usar. Você sabe que a indústria bateu forte, não deixou, porque a indústria alimentícia, quer dizer, imagine a quantidade de dólar que está virando na história, né? Eles estavam querendo deixar 2 gramas de sal por dia. Lá eles aceitam 6 gramas de sal por dia. Pois é. Por isso que tem um monte de americano No Brasil gordo aí. tem uma lei agora que está mandando Tá reduzir tentando. o sal. Só 2 que gramas, eu né? descobri, porque Deus coloca as coisas na minha mão assim de uma maneira impressionante, que eles vão substituir aquele sódio por um outro tipo de produto químico, porque quando você tira o sódio do alimento, ele perde completamente a palatabilidade. Aí fica a pergunta, Adriana, o que esse outro produto industrializado vai fazer no nosso organismo depois? Quer dizer, fica a pergunta. Agora, na natureza, tudo que você encontra que Deus fez pra gente, não tem faz problema, não faz mal. Não vai juntar essa... Não. Respondendo o Frei, por exemplo, ele pode tirar o sal da dieta e colocar esse sal de ervas, que Ai, você faz, que é espetacular. Olha, lá no blog.cançãonova.com/Marcel tem todos os programas da TV. E eu fiz vários programas, receitas com o chefe Renato Calef, com quem nós escrevemos um livro que também tem aqui na Canção Nova para vender, chama-se Escolhas e Impactos, que são as receitas dentro daquele roteiro de gastronomia funcional. E tem um sal de ervas que é maravilhoso e que está lá no blog, o passo a passo. Você põe um pouquinho só de sal, e o resto são várias ervas diferentes que fica um blend, fica um aroma delicioso e você diminui. E é muito uma legal. outra dica, Frei, para diminuir esse problema de sal no alimento, fazer saladas com frutas. Porque aí aquele gosto docinho da fruta disfarça e você não fica querendo tanto sal. Porque é o que o Roque diz, a pessoa que tem problema de hipertensão, ela não tem paladar para o sal, né? Os hipertensos têm alguns hipertensos que eles não sentem tanto sal. E aí Então, vão eles colocando colocam mais mais. sal e aí fica mais hipertenso. Exatamente. Aí deixa eu só falar uma coisa, gente. A quantidade de sódio dos alimentos é o seguinte: a glicose que seu intestino absorve, ela é sódio dependente. Quanto mais sódio no alimento, mais glicose você absorve. Olha que círculo vicioso. Punk, né? Como diria o meu filho. Deixa eu fazer Só uma pergunta parece aqui pior. para Ana Paula também. Você quer complementar essa aí? Pode ir. Não? A Viviane está dizendo aqui que ela tem cãibras constante à noite, geralmente, nas pernas e nos pés. Ela está perguntando o que pode ser isso. Ela come banana quase todos os dias, mas não Mas precisa ver se ela não toma soluciona nenhum o problema. remédio, né? Primeiro. Primeiro nenhum. Se ela tomar muito Diurético, diurético, né? ela perde. Fizer atividade física mais de 1 hora, fica suando Também, muito né? também, perde muito potássio. Então tem que ver. A água de coco é muito... Pois é, mas sabe muito uma coisa rica. interessante, Ana? Ela- O pessoal fica aquela coisa do potássio, só que o cálcio contrai, quem solta? Magnésio. Então, o suco de couve, gente, vai lá. Tudo no blog, tem todos os... O suco de couve é fantástico, porque aquele verdinho da folha é o magnésio. Então, você repõe... Todo paciente que relata cãibras na primeira consulta, depois de, dependendo do protocolo, 2 meses, e as cãibras... Ai, não tive mais, doutora, é o suco de couve. A Graça Melro também está perguntando, aqui, nossa irmã de comunidade aqui, assim, tomar suco de couve se tem alguma restrição. Então não. Não tem, mas é o seguinte, a pessoa que não tem, que tem um hipotiroidismo não controlado, outro dia eu tuitei isso, deu uma confusão. Gente, é quando não é controlado. Quando está controlado, é o que a gente estava falando, não tem problema nenhum, a pessoa tem uma vida normal, entende? Por quê? Porque as folhas verdes escuras, elas roubam o iodo, entendeu? Que vai fazer falta na tireoide. Mas se você está com ela controladinha, não tem problema nenhum. E pessoas que não têm problema de tireoide, pode estar tomando seu suco de couve normalmente. Eu achava o tal do Muito suco de importante couve um isso. horror, sabe? Não gosto de verde, né? E aí, fizeram o suco de couve dessa receita.
Aí não fica com muita couve, gostoso. fica uma delícia. Fica, tá vendo? Então, quer dizer, não vamos exagerar, né? Exato. Não abusa, Não, né? é de manhã. Não é pra botar mil pouquinho, não. folhas de couve também, não. Ali Não. aquela receitinha é boa, é na É, medida. exatamente. É para tomar um pouquinho só também. É aquela dose que, em vez de você tomar uma cápsula, seu corpo entende muito mais um alimento que aquela molécula está trazendo para o seu organismo de saúde. Gente, o programa está uma delícia, passou voando. Eu quero agradecer aqui ao Orlando Alves Ferreira, de Belo Horizonte, mandou uma mensagem aqui para nós, parabenizando o Dr. Roque, a todos do programa, trocando ideias, diz, fantástico, conhecimento de todos vocês, o melhor programa que já vi. Obrigado, né? A gente agradece seu carinho. Gente, são muitas as perguntas que chegaram. As que estão aqui voltarão numa outra oportunidade. Vou pedir ao pessoal da produção do programa que encaminhe essas questões para o Dr. Roque, para a doutora Gisela, para a professora Ana Paula, de forma que eles também, se tiverem um meio de contato de e-mail aqui, que eles possam responder pelo e-mail. Se não tiver, aguardemos um novo programa, que possam voltar aqui mais vezes, né? Se quiser. Eu posso estar respondendo no Mais Saúde e depois fica disponível no YouTube. Então, a partir de agora, essa resposta eu Mais vou saúde, fazendo. que horas? Na Diariamente na rádio, de segunda a sexta-feira, do meio-dia a 1h, ao vivo, e na TV Canção Nova, toda sexta-feira, à 1h. Então, e na Rede Canção Nova de Rádio, a AM em São Paulo é a Rádio América e a Rede Canção Nova de Rádio em AM. várias cidades do Brasil. Que horário mesmo? Do meio-dia a 1h. Meio-dia 1. E aos sábados, da meio-dia e meia a 1h30. Aí, tá vendo? É Mais ele que saúde faz. aos sábados. Esse é eu que faço. Exatamente. Ana Paula, quero agradecer a sua participação conosco. Muito obrigada. Foi Obrigada ótimo a ter vocês você pelo aqui. convite, pela confiança. Muito E obrigada volte a mais todos. vezes, por favor. Aprendi muito com você, com os Ah, dois. nós com o todos Dr. aqui Gisela, trocando Dr. um Roque. monte de Gostei muito. informações. Obrigada, foi ótimo. Doutora Gisela, obrigado. Venha mais vezes. Um prazer. E essa gordurinha não quero dentro de mim, então já Não, nós sei. não queremos. Seria bom, né? Tirar e falar, tó, não quero mais. Mas a gente tem que fazer uma mudança Exato. de atitude. E a Academia, atividade as duas física. pernas, nutrição e atividade física. Realmente são as duas pernas que te levam à boa saúde. Doutor Roque, atividades simples que a gente pode fazer, como o senhor disse aqui no programa, caminhada, Isso. um Uma caminhada. exercício. É coisa simples. Agora, se puder, academia, é evidente que é bom. E cuide do seu coração, né? Vá ao cardiologista, faça check-up todo ano, porque não esqueça que o coração é a doença que mais mata no mundo inteiro. Ana Paula, eu esqueci de fazer uma pergunta para você. Dentro de casa, dá para fazer algum exercício? Porque a caminhada, que bom que a caminhada eu posso fazer onde quer que eu esteja, de preferência. Eu vejo muita gente caminhando, doutor Roque, na beira da estrada. Você precisa cuidar de onde você caminha, né? Porque se você caminhar num lugar que tem De muita óxido. poluição, Então. não vale a pena. Não vale a pena. Tem gente que faz exercício dentro de garagem, por exemplo, aí não dá, Complicado, né? Então aí é melhor, mas aqui na região do interior não tem problema, vocês podem andar tranquilo, que aqui não tem poluição, né? Nas grandes cidades que é mais complicado. Nas Certo. avenidas. E dentro de casa, tem como Dentro fazer? de casa, assim, tem pessoas que falam que você pode fazer e tal, mas a gente pega muita gente que se lesionou dentro de casa. Exato. Porque fez o que não poderia Muito fazer. errado. Foi lá, deu uma puxada no joelho, de repente travou a É isso coluna, mesmo. puxou o joelho em casa. Então, é aquela coisa sem... O ideal é ter sempre um orientar, acompanhamento. né? Tem que ter uma orientação, tem que ter um Pode ser conhecimento. em casa se tiver uma orientação de um profissional, né? Pegou um balde Aí sim, de se água tiver muito pesado, pronto. Não, mas se tiver um profissional em casa que Aí aí sim. sim é diferente. Aí sim. pode. Tá joia. Gente, a gente vai encerrando o pra fazer programa bastante aqui, coisa. agradecendo a sua participação. Que bom, foi gostoso, passou rápido, que foi bom, né? Mas a gente volta na próxima semana com mais Trocando Ideias. Contamos com a sua participação. Esteja sempre na sintonia da Canção Nova, a sintonia do amor de Deus.